Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então, tá bom. Então, vamos fazer esse exercício 6 aqui que fala o seguinte: quando possível, simplifique os números irracionais que estão nos radicais a seguir. Então, ele quer que a gente simplifique esses valores que apareceram aí nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício que apareceu aí foi o raiz cúbica de 2592. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aí é fazer a fatoração do 2592, tá? Para a gente fazer a simplificação dessa raiz, tá? Então, eu vou fazer a fatoração, tá? Então, eu vou pegar aqui o 2592 e vou fazer a fatoração dele. Perfeito? Então, 2592 é par, então ele dá para dividir por 2, que vai dar 1296. Isso daqui é par, então dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 648. E isso aqui é par, dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 324, que dá para dividir por 2, então vai ficar 162, que é par, que dá para dividir por 2, que vai dar 81, e 81 já não é par. Então, 81 dá para dividir por 3. Então, 81 dividido por 3 vai dar 27. Dividido por 3 vai dar 9. Por 3 dá 3. E por 3 resulta em 1. Beleza. Se a gente olhar aqui, a gente tem um índice 3 na nossa raiz. Portanto, a gente precisa fazer agrupamentos do tamanho 3, tá? Então, grupos de tamanho 3. Então, aqui, ó, eu consigo fazer um grupo de tamanho 3 aqui, com esses 3, 2 aqui. Então, para cada trio, eu pego um representante. Esse 2 aqui vai sobrar. Esse 2 aqui vai sobrar, que eu não consigo fazer nenhum trio com eles dois, tá? Aqui, ó, eu tenho mais um trio aqui que eu consigo fazer. Agora, um trio com o número 3. E aqui embaixo, ó, vai sobrar um 3 que eu não consigo fazer trio. Ah, Gê, você não pode pegar aqueles dois, aquele par de 2 lá em cima com esse 3 aqui e fazer mais um trio? Não, eu só posso fazer trios de coisas iguais, beleza? Então, aquele par de 2 sobrou e esse 3 aqui embaixo também sobrou, tá? Tudo que eu agrupei sai da minha raiz, tudo que eu não consegui agrupar fica na minha raiz. Então, esse 2 aqui, ó, e esse 3 aqui, ele sai da minha raiz. Então, vai ficar igual a 2 vezes 3 raiz cúbica. Quem foi que sobrou na minha fatoração? Sobrou esses dois aqui e esse 3 aqui. Todo mundo que sobrou fica dentro da minha raiz. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Então, ó, aqui na linha de baixo, eu vou fazer a multiplicação de 2 com 3 e depois eu vou fazer a multiplicação de 2 com 3. Beleza? Então, 2 vezes 3 é 6. Então, no lado de fora da raiz, vai ficar o 6. A minha raiz cúbica, dentro dela, no meu radicando, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, resposta final para o meu exercício, tá? A simplificação de raiz cúbica de 2592 é 6 vezes raiz cúbica de 12. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos fazer o nosso exercício B.
O exercício B, ele pede a raiz quinta de 64. Então, de novo, vamos pegar o 64 e vamos fatorar. Então, aqui, ó, 64, fatorar ele é par, por 2 dá o famoso 32, por 2 dá o famoso 16, por 2 dá 8, por 2 dá o 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Beleza? Fatorei aqui o 64. Como é raiz quinta, então eu tenho que fazer grupos de tamanho 5. Então eu vou fazer aqui o quinteto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu peguei 5 aqui. E esse 2 aqui embaixo sobrou, tá? Então esse quinteto aqui eu vou pegar um representante e aquele que sobrou vai ficar lá dentro da raiz, tá? Então quem sobra fica dentro da raiz. Então, como que vai ficar aqui? Esse 2 aqui, ó, que eu agrupei, sai da minha raiz quinta de esse 2 aqui que sobrou, fica dentro da minha raiz. Então, 2 vezes raiz quinta de 2. E já acabou o exercício, tá? Então, exercício P, a resposta final é 2 vezes raiz quinta de 2. Tranquilo? O nosso exercício C, ele pede para a gente simplificar 7 vezes raiz cúbica de 500. O 7 já está no lado de fora, então eu não preciso me preocupar com ele nessa primeira etapa. Eu tenho que fatorar o 500 para ver o que consigo simplificar ali no 500, tá? Então, eu vou pegar o 500 aqui, vou fatorar o 500, e ele é par, então por 2 dá 250. 250 é par, então vai dar 125, dividindo por 2, né? Obviamente. 125 não dá para dividir por 2, também não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25, e 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1, tá? Então, como eu tenho raiz cúbica nesse exercício, eu vou fazer grupos de tamanho 3. Então, vou fazer trios. Com o 2, eu não consigo fazer trios, porque eu só tenho dois números 2. Porém, ó, com o número 5, eu consigo fazer um trio. Então, eu vou pegar esse trio aqui e vou pegar um representante. Esse representante aqui, ele vai sair da minha raiz, tá? Entretanto, já existe o 7 no lado de fora da minha raiz. Não tem problema algum. Ele vai sair multiplicando o 7. Então, o 7 que já estava lá, vezes o 5 que acabou de sair. Então, esse 5 aqui, ó, é esse 5 aqui, tá? Então, o 5 que acabou de sair, vezes raiz cúbica de 2 vezes 2. Beleza? Então, eu vou multiplicar o 7 com 5 e vou fazer essa multiplicação aqui também. Beleza? 7 vezes 5, vou fazer aqui na linha de baixo. 7 vezes 5 dá 35. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Quem quiser colocar 4 no lugar do 2 ao quadrado, pode colocar. Eu prefiro deixar na forma fatorada, porque na forma fatorada fica evidente aqui que não tem como eu fazer mais a simplificação, porque eu tenho um índice 3, né? E eu tenho uma potência aqui, um expoente 2. Então, por causa desse índice e desse expoente aqui, fica bem visível que não existe mais simplificação para ser feita. Beleza? Então, a minha resposta final vai ser 35 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou, se você preferir, 35 vezes raiz cúbica de 4. Beleza? Então, resposta final é essa daqui. Tranquilo?
Só vou apagar essa flecha aqui para não gerar confusão aqui. Beleza? Exercício D. No exercício D, ele pede a raiz quadrada de 4.096. Então, vamos fazer a raiz quadrada de 4.096. Vamos fatorar esse 4.096. Então, 4.096 dividido por 2. Então, 4.096 dividido por 2 dá 2.048. Dividido por 2 dá 1.024. 1.024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 vai dar 128. Dividido por 2 dá 64. Dividido por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Então, fatorei esse negócio aqui. Agora eu vou fazer grupos de tamanho 2, porque aqui ó, eu tenho uma potência quadrada. Quando eu não tenho ninguém aqui visível, significa que é uma potência quadrada. Potência não, um índice quadrado, né? Então, quando eu tenho um índice quadrado, significa que eu preciso fazer agrupamento de 2, para aí sim aparecer a potência quadrada, tá? Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho grupos de tamanhos 2. Então, eu vou fazer um grupo aqui, ó, de tamanho 2, ou seja, uma dupla. Eu tenho outra dupla. Eu tenho mais outra dupla. Mais uma dupla aqui. Outra dupla aqui. Mais uma dupla aqui. Então, eu consegui fazer duplas com todo mundo, tá? Ou seja, não sobrou ninguém. E quando não sobra ninguém, significa que não vai ter ninguém dentro da raiz. Se não vai ter ninguém dentro da raiz, significa que essa raiz era uma raiz racional, ou seja, ela tem uma resposta exata, tá? Então, vamos resolver esse exercício aqui, que na verdade não é uma raiz irracional, mas sim uma raiz racional. Então, vamos lá. Então, ó, quantos dois eu consegui agrupar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver se tem 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E isso aqui é igual a 2 à sexta. E 2 à sexta é a mesma coisa que 64. Então, resposta final para o exercício D é 64. Então, o exercício dele não é um número irracional, como diz o enunciado principal. Beleza? E, por fim, o exercício E, ele pede para a gente fazer a simplificação aqui de raiz de índice 12 de 2 à sexta vezes 3 à nona. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó, é a simplificação aqui de índice e expoente. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, o meu índice 12, eu consigo dividir ele por 3. O meu expoente 6, eu consigo dividir ele por 3. E o meu expoente 9, eu consigo dividir ele por 3. Então, eu vou fazer a simplificação de índice e expoente primeiro, para facilitar a minha vida, para depois eu resolver o meu exercício, tá? Então, vamos lá. Vai ficar raiz de índice 12 dividido por 3 é 4. Beleza. Raiz quarta de 2 elevado a 6 dividido por 3
dá 2. Vezes 3 elevado a 9 dividido por 3 dá 3. Beleza? Então, tem uma raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Tranquilo? Pessoal, a vantagem de você fazer um exercício que já te apresenta a forma fatorada é que depois você não vai precisar fatorar. Porque observe, se você observar os dois expoentes que aparecem aqui no seu exercício, ó, você tem um expoente 2, um expoente 3 e um índice 4. Beleza? Então, significa que quando eu resolver o meu radicando aqui, quando eu resolver essa multiplicação aqui, o valor que aparecer não vai ter como simplificar mais pelo índice 4. Porque na hora que eu fatorar o número que aparecer aqui, vai aparecer o 2 duas vezes e vai aparecer o 3 três vezes. Porém, para eu conseguir fazer algum tipo de simplificação aqui, eu preciso ter agrupamentos de tamanho 4. Então, eu só vou resolver o radicando aqui e já vou finalizar o exercício. Por quê? Porque essa etapa aqui, fatorada, já me mostra que eu não vou conseguir fazer nenhum grupo de tamanho 4. Porque no máximo que eu vou conseguir fazer um grupo de tamanho 2 e um grupo de tamanho 3. Beleza? Então, a vantagem da forma fatorada é essa, que você já visualiza se vai ter como fazer a simplificação ou não. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó, o final do exercício. Então, aqui na linha de baixo vai ficar raiz quarta de 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 ao cubo dá o famoso 27. Portanto, isso daqui vai ser igual a raiz quarta de 4 vezes 27, 108. Então, se eu pegar o 108 e fatorar ele em números primos, tá? Vai aparecer o 2, o 2, o 3, o 3 e o 3. Ou seja, eu não vou conseguir fatorar, tá? Então, a minha resposta final já é essa daqui, tá? Então, a minha resposta final para esse exercício é raiz quarta de 108. Caso você queira verificar para ver se vai dar certo isso que eu acabei de falar, não tem problema algum. É só você pegar o 108 e fatorar ele, tá? Por 2 aqui vai dar 54, por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 3, por 3, 27 por 3 não dá 3, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 que vai dar 3 e 3 por 3 dá 1. Então tá vendo, ó, um grupo de tamanho 3 e um grupo de tamanho 2 que nem apareceu aqui em cima. Um grupo de tamanho 3 e um grupo de tamanho 2. Tranquilo? Então tá aí. Exercício 6 feito, exercício concluído. Então, até a próxima.